Shalom, Deus abençoe sua vida. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo na paz? Eu espero que sim. Estamos aqui em Amós, capítulo 4. Você já pensou? A gente, quando começou o momento de pastoreio, lá no comecinho da pandemia, quando houve lockdown, começou a ler a Bíblia todos os dias da semana, um capítulo por dia. E a gente está agora praticamente finalizando essa jornada. Estamos agora em Amós, Amós capítulo 4. Vale ressaltar que a gente já estudou todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento, faltando apenas agora esses profetas menores, e já estamos no livro de Amós. Louvado seja Deus por isso, né? Veja, hoje, você está vendo aqui, eu estou só, né? Hoje, infelizmente, Valdemir não pôde vir, e meu filho Davi, que às vezes ajuda também, ele está doente, está com uma gripe, não é nada sério não, mas é uma gripe, uma virose, então ele está com todo, né, congestionado, sem condição de cantar, mas tá bem, graças a Deus. E você, tá bem? Nós vamos ter esse tempo agora de oração, tá certo? Colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos louvar a Deus também, né? Quais são os seus motivos de oração? Eu sei que a gente está orando sempre aqui por enfermidades, causas de enfermidades. A gente também tem orado aqui pelas famílias, os matrimônios, os casamentos, né? A vida conjugal, a vida também dos pais com os filhos, essa relação. Nós estamos orando por salvação de familiares, especialmente filhos, né? Que Deus traga eles até o Senhor. Temos orado aqui pelas congregações, temos orado aqui pela saúde também emocional dos irmãos, que Deus abençoe. Pela vida financeira, a gente também tem pedido, né? Emprego, oportunidade, alguns com causas na justiça. Então, a gente tem sempre orado por essas causas e é por isso que a gente vai orar mais uma vez. Queria que você lembrasse de orar especialmente pela sua vida com Deus, para que o seu amor por Deus aumente mais e mais, até que você seja tomada de toda a plenitude de Deus. Vamos orar então? Senhor, que privilégio é o nosso poder falar contigo, Senhor, face a face. Louvado seja o teu nome. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é dono da história. O Senhor comanda os fatos. Não há um item da história que não esteja debaixo do seu comando, Deus. Nós cremos na tua soberania, cremos na tua onipotência, cremos na tua sabedoria e cremos também na tua bondade, Deus. Por isso nós podemos confiar que o Senhor vai cuidar de nós todos os dias. Obrigado por essa certeza. Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a te amar mais e mais, até que a gente seja tomado de toda a plenitude do Senhor, Pai. Quero colocar aqui diante de Ti, meu Deus, a vida dos meus irmãos que estão participando aqui do momento de pastoreio, a seu tempo, cada um quando vir, quando participar. Eu peço que o Senhor estenda essa oração e encontre essas pessoas nos seus devidos locais, nas suas casas, nas suas vidas, seja onde eles estiverem, meu Deus. Que o Senhor abençoe e que os faça te amar mais, Pai. Agora eu te peço, Senhor Deus, por aqueles que estão doentes, com algumas causas, às vezes um tratamento, às vezes uma luta contra câncer, meu Deus, ou contra outra doença. Meu Pai, eu venho te pedir a tua bênção, que o Senhor derrame uma graça especial. Também venho te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão desanimados, doentes emocionalmente, às vezes com mágoas, com ressentimentos. Meu Deus, cura essas dores, restaura essas feridas, fortalece esses corações. Eu te pedi, meu Deus, que o Senhor abençoe os que estão endividados, abra uma porta de emprego, Senhor, dá algum recurso extra para pagarem as dívidas, mas sobretudo eu te peço que o Senhor organize a vida financeira, ajude os irmãos, irmãs a terem uma boa gestão, uma boa mordomia dos recursos. Eu te pedi, meu Deus, que o Senhor abençoe as nossas congregações, Serra Branca, Triunfo, Petrolina, Casa Amarela,
com cada um dos seus líderes que estão lá, Senhor. Meu Deus, visita, derrama uma graça especial, meu Pai. Faz esses irmãos e irmãs serem fortes no Senhor, te amarem mais e mais. E abençoa o crescimento também, Senhor Deus. Crescimento espiritual, crescimento numérico, crescimento em todas as áreas, meu Deus. Venho te pedir também por nossa igreja aqui, o Senhor derrama uma graça especial, meu Pai, sobre os pastores, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os líderes de cada ministério. O Senhor visite, o Senhor abençoe, o Senhor fortaleça, meu Deus. Pai, eu quero te pedir agora pelos matrimônios, os casamentos, relação marido e mulher, aperfeiçoa, abençoa, traz, Senhor Deus, ânimo, amor, carinho, humildade, sinceridade, mansidão, paciência, visita os relacionamentos, meu Deus. Cura, Senhor, as dores, as mágoas, sequelas antigas, meu Deus. Derrama essa porção do teu amor nos corações de cada um, marido, esposa. Abençoa também os relacionamentos de pais e filhos, que eles te amem, que eles vivam para ti, Senhor, que a casa seja como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir uma bênção para os matrimônios, para os casamentos, que haja comunhão, Senhor Deus, que haja paz, que haja vida. Assim eu te peço, meu Deus, a tua bênção sobre todos nós, porque nós precisamos de ti e de ti dependemos mesmo, Senhor. Abençoa esse final de semana, os trabalhos de sexta-noite, Senhor Deus, hoje à noite, que o Senhor abençoe. Abençoa os trabalhos também de sábado, abençoa, Senhor, os trabalhos do domingo, os cultos, escola dominical, departamento infantil, louvor, acolhimento, professores de EBD, todos os ministérios, Senhor, a junta diaconal, o conselho, os pregadores, o som, a mídia, meu Deus, cada um dos ministérios, cada uma das pessoas que estarão servindo, eu venho te pedir a tua bênção, Senhor. Derrama sobre nós a tua bênção, como de ti esperamos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que tu nos abençoe. Abençoa, Senhor, esse congresso que vai haver lá em Caruaru, de plantação de igreja, que o Senhor conduza todas as coisas lá, conduz, Senhor Deus, os pregadores, conduz, Senhor, a tua própria, a tua vontade seja feita ali nesse local, Pai. Agora eu venho te pedir, Senhor, pelo congresso que vai haver aqui na Igreja das Graças, nos dias 18 e 19, meu Senhor, abençoa, Pai, para que esse congresso seja de edificação, de crescimento, que seja uma inspiração para o teu povo, que haja realmente crescimento espiritual no seio do teu povo. Eu te peço assim, Pai, a tua bênção sobre cada um, cada coisa que vai acontecer, os pregadores, abençoa a comitiva que vem, abençoa os irmãos que vêm de outras cidades, de outras localidades, abençoa a interação aqui, que haja comunhão, harmonia. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, entregamos tudo isso no teu altar e te pedimos essas coisas, porque de ti nós esperamos o bem, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Amós, capítulo 4, a gente vai lendo o texto, como a gente sempre faz, e vai, então, tentando explicar o texto. Amós, começa ali os versículos 1 a 3, falando sobre vacas de Bazã. Essa é uma expressão diferente, né? A gente não está muito acostumado a elas. Vamos ler. Diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, enganais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Eu sei que esse linguajar não é um linguajar muito normal nosso, termos aqui que a gente não conhece, fisga de pesca, né? A pessoa ser levada pelo anzol, são termos meio diferentes do nosso costume. Mas o que é que esse texto está falando? Primeiro,
Vamos pensar aqui o que é vaca de Bazã. Bazã era uma região famosa pelos seus pastos férteis e gado de alta qualidade que tinha na região norte de Israel, especialmente depois, depois do Jordão, ali na região do Vale do Jordão. O fato é que essa região era muito próspera, muito boa de criar gado, e os animais que ali estavam, eles ficavam muito gordos, muito bons, né, para o consumo, para servirem. E as vacas eram muito leiteiras e eram muito boas também. Então, ele está usando um termo, essa expressão vacas de Bazã, não é um sentido pejorativo, como se estivesse chamando a mulher de vaca. O sentido é o sentido do refino, da vida opulenta, dessa vida de rico, dessa vida cheia de recursos. Então, ele não está xingando as mulheres, mas está dizendo: vocês que são mulheres ricas, mulheres que têm tudo que vocês querem, vocês que têm tudo que vocês precisam. Essa é a ideia. E veja que é destinado realmente às mulheres, tanto que ele fala: vocês dizem ao vosso marido, ou seja, são mulheres casadas com os seus maridos, mas essas mulheres têm uma condenação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria destacar, veja que ele diz que estáis no Monte de Samaria, ou seja, eles estão na região de Israel, na parte norte. Portanto, esse pessoal aqui é um pessoal que não vai a Jerusalém adorar lá em Jerusalém. Ele usa duas expressões a respeito da atitude que essas mulheres ricas tinham e que, por causa dessas atitudes, elas estão sendo condenadas. A primeira é: oprimis os pobres. Ele explica, né? Ele diz que oprime e esmaga os necessitados. Na verdade, eram mulheres que, nas suas proeminências, na sua vida rica, então elas, cheias de servos, elas simplesmente oprimiam mesmo, elas não abençoavam, não ajudavam, elas simplesmente gastavam esses servos, né? Aqui a ênfase está na injustiça social. Elas, de alguma maneira, faziam uma opressão sobre os que eram servos, os escravos. E esse tipo de atitude arrogante sempre tem, diante de Deus, sempre tem alguma reparação. Deus não deixa essas coisas acontecerem sem que ele não faça justiça. Então, ele está divertindo. Essas mulheres também têm uma segunda atitude. Veja, elas dizem ao seu marido: olha, dá cá e bebamos, né? Essa expressão dá cá é falando sobre luxo e a decadência, especialmente nos prazeres materiais. Ou seja, mulheres israelitas, fúteis, que viviam na opulência, os maridos, elas eram ricas, e elas viviam simplesmente na futilidade das compras, da aquisição. Ou seja, o que está se falando aqui é um tipo de mulher que, sendo, entre aspas, povo de Deus, portanto sendo cristã, ela não percebe os mais desvalidos, os mais necessitados. Ela gasta a valer com seus próprios apetites, com os seus próprios desejos, e não abençoa as pessoas que estão ao seu redor, que são necessitadas. E seja que nível for social, mesmo as pessoas que mais ricas, que moram em condomínios e tal, elas de alguma maneira têm pessoas a quem elas se referem, com quem elas têm contato, que estão abaixo do nível dela, estão necessitadas. E essa indiferença e essa arrogância é o que Deus está condenando. Eu uso bastante essa expressão vacas de Bazã, ou touros de Bazã, se referindo justamente a esse tipo de vida sem Deus. Uma vida de pessoas que, estando no meio, elas adoram, na verdade, as suas próprias riquezas. Então elas são, de alguma maneira, idólatras. Versículos 4 e 5, então Deus faz uma ironia por causa da hipocrisia religiosa que esse povo tem. Diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Ora, Gilgal e Betel eram centros de adoração em Israel
que ousavam substituir Jerusalém. Deixa eu lembrar isso para você. Você sabe, quando Israel, o território de Israel foi dividido, então ficou a região do norte, chamada Samaria, e a região do sul, chamada Judá. A região de Samaria também era a região chamada de Israel. Mas só para você não confundir, então a região do norte chamada Samaria, a região do sul chamada Judá. E o primeiro rei da região do norte, para que o povo não viesse até Jerusalém, que tinha ficado na região sul, ele resolveu então colocar dois lugares como lugares de adoração. Esses lugares eram Betel e Gilgal. Acontece que em nenhum dos dois lugares o Deus que era adorado era o Deus de Israel. Eram só deuses pagãos, né? Então, o que Deus está fazendo é uma ironia por causa da religiosidade desse povo. Eles vão adorar, mas veja onde vão adorar como sinal dessa coisa sem Deus. Você lembra da mulher samaritana que chega para Jesus e diz: qual é o local onde a gente deve adorar? Nossos pais diziam que era aqui, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Ela se refere a esse ponto aqui, né, que os samaritanos, eles acreditavam que podiam adorar lá. E Jesus então coloca o termo certo. Ele fala, o problema é o coração. Ele diz, Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que seja de verdade. Não seja uma coisa simplesmente estética, uma coisa simplesmente cultural, um costume ou uma satisfação que você tem que dar à sociedade, essas coisas vazias. Portanto, Deus está ironizando, dizendo, vão lá, vocês vão multiplicar as transgressões. Continua, versículo 4. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Veja como Deus está pegando forte, né? Ele está dizendo, vocês estão prestando, fazendo a cerimônia, né? Os sacrifícios, os dízimos. Então, assim, aparentemente está tudo certo. Mas para Deus que vê o coração, não está certo. Versículo 5, ele continua e diz assim, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Ou seja, quem gosta são vocês. Não é interessante o que Amós está dizendo? É que a religião, ela tem um apelo, né? Um apelo às pessoas para elas se sentirem mais nobres, para elas se sentirem mais dignas. E para quê? No aspecto social, meramente social. Eu já fui à igreja, eu já fiz minhas coisas. Como se essas práticas, sem a devoção, sem o amor a Deus, como se elas valessem de alguma coisa, ou elas trouxessem alguma dignificação. Deus está usando aqui uma ironia por causa da hipocrisia desse povo. Quando a gente chega no próximo ponto, terceiro ponto, então Deus faz alguma ignorância, ou melhor, algumas advertências, e essas advertências são ignoradas. Veja como ele diz aqui do versículo 6 ao 11 agora, tá bom? Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Interessante, né? Deixar os dentes limpos, a ideia de fome. Vocês não tinham o que comer, eu fiz isso com vocês, mas vocês não se converteram. Versículo 7. Além disso, eu retive de vós a chuva, 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Ou seja, eu retive a água, teve seca. E eu fiz isso mostrando para vocês que aqui chovia, ali não chovia. Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, alguns lugares que eu deixava a água, vocês precisavam andar de uma cidade para outra para pegar água, para beber. Mesmo passando por esse perrengue, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Versículo 9. Feri-vos com crestamento e ferrugem.
é uma espécie de sinônimo, crestamento ferrugem, ou seja, eu comecei a desgastar as coisas de vocês. E diz: a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 11. Eu enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, ou seja, lá quando eu libertei vocês do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os ser levados presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais eu fiz subir aos vossos narizes, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Por isso que eu coloquei esse título, né? Advertências que são ignoradas. Deus estava usando as advertências que ele tinha estabelecido com Salomão. Quando Salomão fez o templo, que ele fez aquela oração, então Salomão disse: olha, se a fome vier, se os inimigos nos dominarem, se a gente perder os nossos filhos, se houver seca, se houver cheia, ou seja, os sinais que o próprio Salomão tinha orado, eram sinais de que se houvesse isso, então o povo deveria voltar para o Senhor, porque eram sinais de que Deus estava dizendo: olha, se arrependam, venham para Deus. Então o povo não está ouvindo, porque ele diz: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, ou seja, praticamente eu destruí, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. As advertências, elas simplesmente foram ignoradas. Elas simbolizam para nós, né, a longanimidade que Deus tem e o desejo que Deus tem de chamar-nos ao arrependimento. Você já pensou nisso? Como Deus usa as circunstâncias, especialmente as adversas, aquelas que nós não gostamos, como ele usa essas coisas como fosse um megafone, dizendo: olha, volta para mim. Às vezes é isso, irmãos, a vida está dando um nó, não é porque Deus está nos castigando, como se Deus fosse uma espécie de carrasco, é que Deus está chamando a gente de volta. Eu gosto de pensar que é, na verdade, carinho de Deus, porque se ele deixar a gente desgarrado, a gente realmente vai de mal a pior. Então ele está chamando a atenção. Pense nisso, né? Que às vezes um problema de casamento, às vezes um problema financeiro, doença, algumas dessas crises que a gente passa, é Deus chamando nossa atenção: volta para mim, volta. Para de ficar correndo atrás do seu próprio apetite, dos seus próprios sonhos. Volta para mim. Então esse texto é muito forte, versículos 6 a 11 são advertências de Deus ignoradas, né? Deus fala de dentes limpos porque não tem o que comer, fala de chuva retida, ele fala de ferrugem, fala de doenças, de pragas e nada do povo se converter. Chegamos no versículo 12. No versículo 12, então, Deus chama o povo a um encontro com ele mesmo. Veja: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse versículo é o clímax do capítulo, né? O povo que estava ignorando as advertências anteriores, né? Agora são chamados a pensarem que vão morrer. E que quando eles morrerem, não tem jeito, eles vão ter que se deparar com Deus, né? Então se preparem. Esse prepare-se aqui carrega uma solenidade, uma urgência, uma advertência de juízo, que aí sim, aí vem o castigo. Porque se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, ela não vai para Deus, mesmo que Deus passe a vida toda, né, chamando ela, a pessoa vai para o inferno. Haverá aí sim um castigo eterno, né? Deus aqui é retratado como um juiz soberano que faz as contas e exige o retorno. Ou você volta ou você paga.
esse aspecto do juízo de Deus, ele não está restrito ao Velho Testamento. Pelo contrário, no Novo Testamento a gente vê ele com muito mais severidade. Porque se no Velho Testamento ele podia deixar o povo com fome, com doença, com inimigos vencendo as batalhas, essas coisas, no Novo Testamento, para ele resolver o problema do afastamento, da distância da gente com Deus, ele mata o próprio filho. Ou seja, é muito mais cruento no Novo Testamento do que no Velho Testamento. E eu fico pensando, né, se aquele povo, ignorando aquelas advertências, eles poderiam sofrer juízo, quanto mais nós, se já recebemos o aviso, o alerta de que Deus matou o próprio filho por causa do nosso pecado, e nós ainda assim negligenciarmos tão grande salvação, o que há para nós? Então, veja que alerta, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, o versículo 13, esse versículo 13 diz assim: porque é ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o teu nome. Veja que ele está colocando Deus como Criador, que tem autoridade sobre todas as coisas. Está enfatizando a sua onipotência. O Deus onipotente, ele tem todo o poder. E ele está fazendo uma advertência final de que não tem jeito, ninguém vai conseguir escapar do seu juízo. Versículo 12 de novo diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Versículo 13: porque é ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Essas três coisas, então: Deus é o Criador, que tem toda a autoridade sobre tudo. A ênfase desse texto é sobre a sua onipotência, um Deus que é longânimo, paciente, amoroso, mas que é justo também. E por fim ele destaca que haverá consequência. Esse juízo, ou ele foi imputado a Jesus e portanto a gente fica livre do juízo, a gente, porque alguém pagou pelo juízo e portanto agora a gente vive como pessoas que se sentem amadas, e porque são amadas elas se colocam como servas, como submissas a Deus. Ou então pessoas que não reconhecem o amor de Deus e continuam andando pelos seus próprios caminhos, e por andarem pelos seus próprios caminhos, elas serão condenadas eternamente ao inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Portanto, irmãos, está aqui. O texto começou falando sobre a opulência, a riqueza, uma vida nababesca de mulheres, no caso aqui, que destratavam, que não estavam nem aí para os seus subordinados, para as pessoas mais pobres. E essas mulheres viviam a vida de futilidade, gastando dinheiro com qualquer coisa para satisfazer o ego. E Deus diz: olha, vocês também vão ter que responder. Pois o texto diz: olha, estou tentando chamar a atenção de vocês. Estou colocando as circunstâncias que eu disse já no passado. Quando acontecer, venham a mim, voltem, se arrependam. Mas vocês não se arrependeram. Então chegou o decreto do juízo, né? E que coisa, né? Por um lado, que coisa difícil, dura. Pensar nisso é aterrador. E por outro, que é um lado que eu gosto mais, é que coisa linda de Deus nos advertir antes, não é? Veja que todos os habitantes da terra que têm acesso à Bíblia, eles podem ler isso. Deus está avisando a todos, inclusive a mim, né? A você. E como Deus é bom, porque está nos advertindo para que a gente volte, para que a gente ame. Vamos voltar, irmãos, vamos amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, não é? Quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Né? Lembra disso? Eu quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, não é? Essa poesia talvez seja o símbolo do que muitas vezes a gente tem que tomar a iniciativa e dizer: eu quero estar com o meu Deus, eu quero amar o meu Deus. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pela insistência em nos chamar e nos amar e cuidar de nós enquanto aqui vivemos. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz, a dar ouvidos à tua voz, obedecer e nos inclinarmos humildemente diante do Senhor para vivermos para ti, Deus. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós que somos pecadores e nos abençoa. Te peço, Senhor, a tua bênção sobre minha cabeça, sobre meu coração, sobre minha casa, sobre meus filhos, sobre minha esposa. Abençoa, Pai. Da mesma forma, eu peço pelos meus irmãos e irmãs que agora estão aqui, que o Senhor os abençoe, suas casas, suas vidas, seus cônjuges, seus filhos, seus netos. Abençoa essas casas, meu Pai. Nós entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, irmão. Deus te abençoe muito. Shalom, mais uma vez, né? Que o Senhor derrame uma graça muito especial sobre sua vida. Amém e amém.